Então, hoje a gente começa um outro capítulo aqui, que é a parte de sistema de arquivo. Nessa parte de sistema de arquivo, é como se fosse uma introdução para o próximo capítulo, que é de entrada e saída. Esse sistema de arquivo é bem curto, hoje a gente já termina ele. Aí de entrada e saída, que é o próximo, que tem mais conteúdo aí. Daí ele vai falar de como funciona a entrada e saída, pensando no sistema operacional. Além disso, vai falar como que funciona o HD, como que funciona mídias óticas, SD, DVD, Blu-ray. Fala do SSD também e de fita magnética, né, que são dispositivos de armazenamento externo, de dispositivos de entrada e saída, no caso. Então, aqui a parte de sistema de arquivo. Qual que é a ideia de você ter um sistema de arquivo aí? Eu quero armazenar informação a longo prazo, né? Porque o sistema de arquivo é como se fosse algo que está rodando em cima do HD para gerenciar as informações do HD. E para fazer isso daí, normalmente você quer trabalhar com grande quantidade de informação, né? As informações que são jogadas para a memória RAM ainda são bastante, mas se você comparar o tamanho da memória RAM com o tamanho do HD, o HDI é muito maior. Então, por isso que você tem que trabalhar com essa grande quantidade de informação. E você trabalhar com essa grande quantidade de informação faz com que o processamento seja mais lento, porque você tem grande quantidade de dados, faz com que carregar essas informações seja mais trabalhoso e trabalhando ainda com dispositivo de entrada e saída, que no caso é o HD é lerdo, então eu tenho que ter um jeito de gerenciar isso daí de forma eficiente para não ter problema quando eu estiver tratando dessa grande quantidade de dados. Além disso, a informação que um processo está usando, está salvando aí no HD, na memória, ela tem que sobreviver ao término do processo. O que quer dizer esse sobreviver ao término do processo? O processo é criado, o processo coloca ele em execução, depois ele vai para bloqueado, quer dizer que ele precisa de alguma coisa de entrada e saída. Aí ele vai usar o HD, vai usar algum outro dispositivo. Quando eu finalizo esse processo, se ele salvou alguma informação no HD, essa informação tem que sobreviver mesmo que eu fechar o processo, né? As informações na memória ele pode perder, na memória RAM. As informações no HD, por exemplo, tem que sobreviver, ou seja, tem que continuar armazenada lá. E, além disso, você pode ter vários processos acessando a mesma informação ao mesmo tempo, né? Aqui já é o contrário do que a gente viu lá no capítulo de processos, o capítulo 2, que falava da exclusão mútua. Exclusão é quando eu tenho um dado que só pode ser acessado por um processo por vez. No caso, a ideia lá da poltrona de avião. Aqui não, dependendo do arquivo, você não precisa ter essa restrição de um só por vez. Você pode ter vários processos acessando isso daí ao mesmo tempo. Então, o sistema de arquivo vai gerenciar algumas dessas informações. Aí, o que dá para a gente pensar como se fosse o HD? Como se eu tivesse aqui uma representação do HD, dividido em pedaços, né, como se fosse as posições aqui, igual eu desenhava lá da memória. Essas posições, esses pedaços aqui, posso falar como se eles tivessem o mesmo tamanho, né? No desenho aqui, lógico que não vai ficar assim, mas como se tivesse o mesmo tamanho, e são utilizados aí para leitura e escrita das informações. Então, quando eu quero ler e quando eu quero escrever alguma informação, eu vou usar esses registros. Já vejo ali. Aí, o que o sistema de arquivos precisa fazer? Como encontrar uma informação. Então, vamos supor que o A está armazenado aqui e o usuário quer acessar esse A que está no HD. O sistema de arquivo vai ajudar a encontrar essa informação. Depois, como manter o usuário de uma leitura de dados. Então, por exemplo, eu tenho que gerenciar que um usuário X está acessando esse dado B.
Porque se esse dado B for um dado do tipo de exclusão mútua, eu tenho que saber que já tem alguém acessando esse B aí. Se for um dado que não precisa de exclusão mútua, eu não preciso fazer essa gerência, mas dependendo das informações, você precisa. E além disso, preciso saber se os blocos estão livres ou se estão ocupados. Então, por exemplo, nessa representação, nesse desenho que eu fiz, como se fosse o HD, eu tenho o B e o A armazenado. Então, se eu quiser salvar um arquivo e esse arquivo tem tamanho 6, eu precisaria reservar esses 6 blocos aqui para salvar essa informação. Mas para isso, o sistema de arquivo teria que falar que esses 6 pedaços aqui estão livres. Aí que eu consigo reservar ele para salvar uma informação. Então aqui entra as funções de um sistema de arquivo. Primeiro, encontrar uma informação quando você precisa acessar ela, proteger de usuários, né? Ou seja, para saber que um usuário está lendo uma informação ou outra. Pensa lá quando você tem vários usuários num sistema operacional só. Então você tem login professor, aluno e aí por diante. O login aluno pode não conseguir acessar as mesmas informações do professor. Então, um sistema de arquivo que vai gerenciar isso daí, e isso que é o que ele chama aqui de proteger o usuário. E descobrir, saber qual posição está livre e qual posição está ocupada. Deixa eu ver aqui. Como o sistema operacional identifica os programas que estavam abertos quando ocorre uma queda de energia? É como se ele fosse salvando um log, né? Igual a ideia do checkpoint que eu comentei lá no deadlock, né? Vamos supor, à medida que você vai estar executando aqui, igual eu estou com PowerPoint, Chrome e aí por diante aberto, ele vai salvando um log. Vamos supor, a cada 2, 3 minutos, ele salva esse registro na memória, né? No HD no caso, porque se é na memória RAM, você vai perder. Então ele vai salvando isso daí como se fosse num arquivo temporário. Quando acontece a falha, ele tenta ver o que acontece, o que estava aberto para conseguir recuperar. Aí algumas coisas você consegue, outras você não vai conseguir recuperar, certo? Por isso que é a ideia de você fazendo um checkpoint ali, à medida que você vai executando, vai salvando. Ó, já fiz tal coisa até aqui, já fiz tal coisa até aqui. Aí, se der problema mais para frente, no caso da queda de energia, ele tenta recuperar essas informações. O sistema de arquivo ele vai lidar com vários tipos de arquivo, né? Aqui ele mostra algumas extensões, né? Por que um programa aqui, vou colocar em amarelo, por que um programa que lê JPG não consegue ler MP3? Nos arquivos, por exemplo, no JPG, você vai ter informações diferentes. Você vai ter os dados da imagem propriamente dito, IMG aqui vou colocar, só que a maioria dos arquivos, antes das informações referente ao arquivo mesmo, eu vou ter o que é chamado aqui de cabeçalho. Nesse cabeçalho, aqui só. Nesse cabeçalho, o que eu vou ter aqui? Por exemplo, se o arquivo de imagem é de 1200 por 1200, essa informação vai estar no cabeçalho. Se o arquivo de imagem, a data que ele foi criado, a última vez que ele foi acessado, e outras informações vão estar nesse cabeçalho. E esse cabeçalho também vai indicar que o arquivo, por exemplo, é um JPG. Que o programa que consegue ler JPG faz? Ele lê essas informações do cabeçalho, identifica que é um arquivo JPG, né? E ele vai ler essas informações aqui, mostrando na tela como se fosse uma imagem. Porque se esse arquivo está armazenado no computador, no final, no nível mais baixo, ou seja, na hora que o arquivo estiver armazenado mesmo, vai ser 0 e 1, vai ser binário, né? Então, o que o programa que lê arquivo de imagem faz? Identifica o cabeçalho como sendo uma imagem e lê os zeros e uns da imagem aqui, que seria a representação gráfica da imagem, ele lê essas informações aqui como sendo imagem. Aí que ele consegue mostrar.
Se você pega um programa para ler aqui, por exemplo, MP3, o cabeçalho do MP3 vai ser diferente. Então já tem informação que não teria no JPG. O 0 e 1 aqui da música, por exemplo, seria a mesma coisa, né? Eu consigo ter um 0 e 1 do mesmo jeito que eu tenho para a imagem, eu tenho 0 e 1 para a música. Só que o cabeçalho vai falar que é um arquivo de MP3 e o programa de MP3 vai ler o binário como se fosse um som, não uma imagem que é no JPG. Então, a maioria dos arquivos você vai ter essa ideia aí de ter cabeçalho e depois os dados propriamente dito. Cada programa vai ler essas informações de algum jeito. E esses arquivos, eles podem estar estruturados de diversas formas. Aqui ele mostra 3 exemplos, né? Primeiro, uma sequência de bytes, né? Então, essa sequência de bytes é como se eu juntasse aqui 8 bits, né? Ou seja, 8 valores aqui de 0 ou 1. Tudo isso daqui é um byte. Eu agrupo isso daí, né? Isso é o primeiro byte, coloco o segundo byte na sequência e aí por diante. Então, quando o programa for ler essas informações, você vai ter que ler esses bytes aqui. Isso no primeiro tipo, que é a sequência de bytes. O segundo tipo, que é estruturado em registro, nessa estrutura de registro, aí eu vou agrupar informação referente ao que está armazenado no arquivo. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero armazenar nome da pessoa, sei lá, idade é para ser isso daqui, ID e telefone, né? Essas 3 informações. Eu agrupo essas 3 informações dentro de um registro. Então, eu vou ter no primeiro registro as informações da primeira pessoa. No segundo registro, as informações da segunda. Terceiro registro, as informações da terceira, e aí por diante. Se eu fosse representar essa mesma informação no tipo sequência de bytes, eu poderia colocar todos os nomes primeiro, depois todas as idades, depois todos os celulares, e aí por diante. Então, na estrutura de registro, eu agrupo isso daí, formando um registro como sendo as informações de uma pessoa, ou de um objeto, ou de um animal, e aí por diante. Então, isso daí é organizado pensando um tipo de informação que eu quero armazenar. E o terceiro tipo, que é uma estrutura aqui um pouquinho mais complexa, que é chamado de árvore, né? Vocês vão ver aí durante o curso bastante vezes esse termo árvore aí, que se você olhar nessa representação não tem nada de árvore, né? Mas ela é uma representação, é como se fosse uma árvore de ponta cabeça, porque esses elementos aqui é chamado de raiz, e a hora que a gente vai descendo lá embaixo, os últimos elementos aqui são chamados de folhas, né? Então, por isso que ela é uma árvore de ponta cabeça, vamos pensar assim. E nessa estrutura de árvore aqui, é representado tipos de dados diferentes. No caso aqui ele está usando animais, né? Então, por exemplo, vou colocar em amarelo aqui. A hora que você pega aqui a setinha saindo da formiga, né, indo lá para gato, vaca e cachorro, né? Na representação aqui dos animais, não quer dizer que gato, vaca e cachorro são derivados de formiga, né? Mas na representação da árvore seria algo desse tipo. Que gato, vaca e cachorro, que está aqui na setinha para baixo, né, nessas 3 representações aqui, são derivados de formiga. Cabra, leão e coruja são derivados de raposa, pônei, rato e minhoca são derivados de porco, né? De novo, não tem nada a ver com biologia isso daí, né? Lógico pelos animais que está aí, né? Mas para representar uma grande quantidade de dados, usar essa estrutura aí do tipo árvore, às vezes fica mais fácil para você gerenciar essas informações. Então, aqui são possíveis jeitos de você representar um arquivo no computador. E aqui entra aquela parte que eu falei do
cabeçalho, né? Nesse primeiro o arquivo B aqui, que seria essa representação da direita. Então eu vou ter lá o cabeçalho, ó, seria aquela primeira parte que eu chamei. Dentro do cabeçalho ele vai ter lá data, quem que é o proprietário, né? A hora que você cria um arquivo lá, aparece quem que é o usuário que criou esse arquivo, os dados de proteção desse arquivo. Então, se qualquer pessoa pode ler, escrever ou modificar e acessar esse arquivo, o tamanho do arquivo e aí por diante. São informações referentes ao cabeçalho do arquivo. Depois você vai ter lá o que é chamado de módulo objeto, que aí seria as informações do arquivo em si. Isso daí pode estar quebrado em várias partes, por isso que aqui ele representa cabeçalho, módulo objeto, depois de novo, cabeçalho, módulo objeto, mais uma vez, cabeçalho, módulo objeto. E do lado esquerdo aqui, você também tem uma representação de arquivo com um cabeçalho, que seria essa parte para cá. Só que esse do lado esquerdo é um arquivo executável. Aí esse arquivo já vai ter características diferentes para o sistema de arquivo. Ele vai ter lá algumas informações do tamanho de texto, do tamanho de dados, o ponto de entrada, um espaço livre aqui até ele vai ter dentro desse cabeçalho para quando você quiser alterar algumas informações do arquivo aqui. Depois você tem lá texto, dados e tabela de símbolos, que são informações aqui referentes a quando eu quiser executar esse arquivo, eu vou precisar analisar esses dados, analisar o texto que está descrito aqui, os bits e a tabela de símbolos. Ou seja, você vai precisar analisar isso daqui para colocar o arquivo em execução. Então, você precisa ter armazenado esses dados no próprio arquivo aí. Cada arquivo desse daí vai ter algumas características, né? Por exemplo, proteção que eu falei lá. Para quem usa Linux, por exemplo, às vezes você vê no Linux uma representação RWX e alguns valores aqui, por exemplo, 0, 1 e 1. Então, por exemplo, eu posso ter uma proteção para vou colocar ao contrário aqui, ia colocar criador, uma proteção, por exemplo, para todos os usuários. Então, eu criei o arquivo, um arquivo qualquer aqui, e todos os usuários que vão acessar o meu arquivo vão estar relacionados com essa proteção. O que é o R? De read, de ler. Ou seja, eles não podem ler o meu arquivo. É no W, de escrever. Eles podem escrever o meu arquivo. E o X é de execute, de executar. Então, eles podem executar o meu arquivo. Isso são os dados de proteção quando você pega um arquivo. Aí, às vezes, essa proteção é dividida em níveis. Por exemplo, eu fui o criador do arquivo. Então, eu tenho um RWX para o criador. Aí você tem aqueles grupos de usuários no Windows, por exemplo. O grupo de usuário local também pode ter um RWX. Pessoas externas também pode ter um RWX. Qualquer outro pode cair aqui no todos. Então você tem esse nível de proteção em categorias, né? Para quem criou o arquivo, quem pode ter uma proteção especial, pode fazer as 3 coisas, por exemplo. Às vezes ele não pode escrever no arquivo, só pode ler e aí por diante. São informações que vai estar no cabeçalho lá também. Se o arquivo tem senha, mesma coisa, essa informação vai estar no cabeçalho. Quem que é o criador, quem que é o proprietário do arquivo. Se o arquivo é somente de leitura, ou se ele é oculto, ou se aquele arquivo do sistema, né, esse flag do sistema aqui, se o arquivo é relacionado ao próprio sistema operacional. Aqueles que você tenta excluir, por exemplo, e o sistema operacional manda um aviso para você. Esse arquivo pode ser importante, algo do tipo aí. Se o arquivo é um arquivo temporário, ou se é um arquivo que está travado, o tamanho do registro, se é um arquivo do tipo de registro,
quando ele foi criado, quando foi o último acesso a esse arquivo, quando foi a última alteração. Essas 3 informações aqui, por exemplo, ó, lá quando eu estava falando de segurança, comentei da função lá do perito computacional forense, da perícia forense, que é a hora que o cara da Polícia Federal, por exemplo, vai lá e prende o computador de um político, né? Aí vamos supor que tem um arquivo doc lá do político, que é algo de uma licitação, e a suspeita é que ele alterou. Por essas informações aqui, ó, você consegue saber se ele alterou o arquivo. Por quê? Você tem quando o arquivo foi criado, você tem quando foi o último acesso e você tem quando foi a última alteração. Ou seja, se, vamos supor, o arquivo foi criado ontem, só que depois dessa criação eu vim hoje e alterei esse arquivo, eu manipulei a informação disso e vai estar salvo nesse momento da última alteração no arquivo, né? Então isso daí pode incriminar lá alguém que faz alguma coisa errada aí do tipo, né? Aí você vai ter lá, além disso, tamanho do arquivo para representar essas informações. Então isso daí são atributos que o próprio sistema de arquivo usa para gerenciar como está feito o armazenamento desse arquivo, onde que está armazenado esse arquivo, para dar mais agilidade a hora que você precisa buscar. E a gente pode fazer várias coisas com um arquivo, né? Os quatro primeiros aqui, os 6 primeiros, na verdade, né? Esses daqui são os mais comuns, né? Criar um arquivo e apagar, abrir e fechar, ler e escrever. Mas eu posso anexar um arquivo, como se eu tivesse um arquivo A aqui, um arquivo A, e eu quero anexar esse arquivo no arquivo B. É como se eu quisesse deixar o B desse jeito aqui, ó. O B, depois o A. Anexar informações nesse arquivo. Procurar informação dentro de um arquivo, né? Mesma coisa. Você pode fazer esse tipo de operação. Pegar os atributos do arquivo, ou seja, para pegar aquelas informações referente à data, quem que criou o arquivo. Alguns desses atributos eu consigo mudar, configurar esses atributos, os de permissão lá, por exemplo, os de proteção e aí por diante, e renomear, né? Alterar o nome do arquivo. Os sistemas de arquivo que a gente conhece, a maioria deles vão ter uma hierarquia, né? Que é o chamado, aí a gente tem diretório raiz e tem subdiretórios dentro desse diretório aí. Então, cada representação desse diretório, ele tem uma hierarquia, como se o diretório raiz fosse o mais baixo na hierarquia. À medida que você vai entrando em mais de um diretório, isso daí vai tendo uma hierarquia, todos estão representados abaixo disso daí. Sim, todos os atributos lá ficam no cabeçalho. Então, esse diretório raiz é a representação que a gente tem da hierarquia. Vou mostrar aqui no... Deixa eu ver aqui. Acho que dá para usar esse mesmo. Deixa eu ver, não tem muito. Aqui, ó. Não sei se quem usa aí o comando aqui, o prompt do DOS. Mas quantas pastas tem aí, ó? Ele fala aqui, né? 13 pastas. Mas se eu contar aqui, ó, Arduino 1, download 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Ele tem 11 pastas ali, mas ele está mostrando 13. Tem ideia do porquê disso daí? Já viram o porquê disso? Isso daí tem a ver com a hierarquia dos diretórios. Né? Alguém chuta o porquê disso? Então aqui, ó, qual que é a ideia disso daí? Qual que é a ideia desses arquivos aí? Então, aqui são, ó, eu tô como se eu estivesse ali no diretório Maurílio, né? Que é o D2.Maurílio. Eu dei um dir, esse dir é de listar os arquivos e diretórios que tem dele. Dentro dele, ele está falando ali que ele tem 13 pastas. Mas contando pelos nomes ali, só tem 11, certo?
Isso, é os dois pontinhos ali, ó, né? Qual que é a ideia? Ó? Tá vendo que esse é onde eu tô com o mouse e aqui tá marcado dir, né? E na linha de baixo aqui também, que é quando tem esse ponto e esse dois pontos. Isso daí são referências para a hierarquia que eu tenho no meu sistema de arquivo. Então, nossa, é como se eu tivesse, esse mouse louco aqui, é como se eu tivesse ali um arquivo aqui, como se eu tivesse lá a pasta Maurílio sendo o diretório raiz, e ele está marcando lá várias subpastas dentro disso daqui. Só que uma subpasta tem o nome de ponto e outra subpasta tem o nome de dois pontos, né? Que é essas duas primeiras lá. Então isso daí são o ponto e o dois pontos também são pastas dentro desse diretório. E qualquer diretório que você for no seu sistema de arquivo aí, ele vai ter uma referência desse tipo. É que a hora que a gente abre ele lá no Windows Explorer, ele não mostra isso daí. Essa ponto, a primeira aqui, ela é uma referência para a própria pasta. Então é como se, quando eu dou o CD aqui, que é de Change Directory, de mudar o diretório, CD ponto é como se eu estivesse entrando na mesma pasta. Na hora que eu dou o CD ponto, o dois pontos ali no caso, é uma referência para a pasta de cima. Ou seja, ele volta para o D2 ponto, que é onde está piscando a setinha ali. Então o 2 ponto é uma referência para a pasta pai do Maurílio aí no caso, né, que é o D2 ponto, que é onde está localizada essa pasta. A hora que eu vejo essa representação aqui dentro, o ponto é uma referência para essa mesma pasta e o dois pontos para a pasta pai, né? Então, se eu pegasse aqui, ó, se eu estou dentro dessa pasta aqui, ó, se eu estou aqui dentro, quando eu falo, CD, dois pontos, ou vejo a subpasta aqui, que tem o nome dois pontos. Quando eu estou acessando essa subpasta aqui, na verdade, você está acessando o diretório raiz. Porque esse dois ponto é uma referência para a pasta pai, de onde ela está armazenada. Ela está armazenada no D2 ponto, então a pasta pai dela é o diretório raiz. Certo? Então, por isso que ele mostra ali 13 pastas e não 11. Né? Olhando pelos nomes ali, você só tem 11 pastas nisso daí. Pergunta, deixa eu... Aqui, esse para voltar. Sabe me dizer se o sistema operacional 32 bits... se não me engano, funciona. 32 bits ainda funciona 3. Ele não vai funcionar com mais de 8, se não me engano. Mas acho que com 3 GB só, acho que funciona. Esses horários, que horários? O horário aqui no arquivo, né? Isso daqui, se não me engano, é o horário de último acesso. Deixa eu ver pelas datas aqui, ó. Não é de último acesso. Acho que é a última modificação, ó. Deixa eu ver. Hoje, por exemplo, ó, acho que é a última modificação, certo? E tem algumas aqui, 2020, 2020. Talvez, não lembro se tem que analisar. Não lembro se é a última modificação ou se é o último acesso, mas é algo desse tipo aí, né? Porque a pasta pai também tem os... Só a única que não vai ter é o diretório raiz, né? O diretório raiz não tem pai, né? Como se fosse assim. Então, ele seria o pai de todos aí, mas ele não tem os dois pontos dentro dele. Porque disso, tá, o Carlos... Aí tem a ver com barramento, né? O barramento que vai ditar quanto você consegue representar no computador. Porque acho que vocês já viram aí um pouquinho de binário lá com o Moreno de redes, porque o do 32 bits e 64. Se você pega 2 elevado a 32, que seriam os 32 bits, eu consigo representar menos números do que se eu colocar 2 elevado a 64. Então ele consegue endereçar mais, ele consegue localizar mais posições que eu precisaria, no caso, para ter uma memória RAM de tamanho maior.
né? Seria algo desse tipo aí, o 32 e o 64. Então vamos supor que o 2 elevado a 32 dá 1000. O 2 elevado a 64 dá 1 milhão. É como se eu tivesse 1 milhão de casinhas daquela representação assim, ó, 1 milhão de quadradinhos assim, contra 1000 no 32 bits. Então eu consigo ler mais posições no 64 bits aí, certo? E aí aqui a representação, ó, de um diretório raiz aqui com mais de um diretório, mais de uma subpasta, né? Então eu posso ter aqui, por exemplo, o diretório específico de um usuário, né? Se você faz login aí no computador, no Windows, por exemplo, com um usuário, cria um usuário lá para você, para sua irmã, seu pai e aí por diante. Esse, ao fazer login com o usuário, esse daqui, por exemplo, ele não consegue acessar esses arquivos aqui, ó, né? Você só vai conseguir acessar os diretórios que estão abaixo de você, na sua hierarquia, se você é o usuário A. Se você é o usuário B, se você é o usuário C, e aí por diante, né? Isso daqui segue uma hierarquia que você só vai conseguir acessar esse tipo de arquivo. No Linux, não sei se alguém usa aí, você tem uma representação similar também. O que muda é que o nome desses arquivos é diferente, né? Você tem essas representações aqui, por exemplo, bin, etc, lib, user de usuário, o temp de temporário. Então, dentro do usuário aqui, ó, você vai ter subpastas aqui, ó. Por exemplo, ast, din, lib. Essas pastas aqui vai ser as pastas de usuário para cada um desses usuários aí no caso. E mesma coisa que a gente pode fazer com arquivos, a gente faz com diretórios, né? Criar, apagar, abrir, fechar, né? O que eu mostrei ali, o CD que eu mostrei lá no DOS, ali no prompt, é a mesma coisa aqui do abrir diretório, ler diretório, renomear, fazer uma ligação entre dois diretórios. Isso daqui, quando você tem diretórios compartilhados entre dois usuários, acaba sendo bastante útil. Vou até mostrar lá já, né? E seria essa representação aqui, ó. Se eu tenho um arquivo, se esse arquivo aqui, ó, se ele é compartilhado entre o usuário C e o usuário B, os dois podem acessar. Mas o arquivo está armazenado aqui, eu tenho que fazer uma ligação desse arquivo com essa subpasta aqui. Então, é uma operação que eu faço com esse subdiretório aí, no caso. Voltando. Na hora de você implementar, ou seja, na hora de você ter algo físico disso daí, ter uma representação no computador que faz todo esse trabalho, como os arquivos vão estar organizados no disco, é uma decisão que precisa ser tomada. Se você vai deixar ele lá do tipo registro, ou do tipo sequência de bytes, ou do tipo árvore, e aí por diante. Como você vai controlar os espaços que estão utilizados e os que não estão utilizados no disco, né? Se eu vou usar aí, por exemplo, uma locação contígua, que é as próximas coisas que a gente vai ver aqui. Nos próximos slides tem essa segunda representação. Como que vai ser o controle dos caminhos até um arquivo, né? Como que eu vou acessar isso daí? Partindo do diretório raiz, eu consigo acessar qualquer um deles, né? E os arquivos compartilhados, que é o que eu mostrei lá, estava ali na frente já. Então, o sistema de arquivo, a hora que eu pego um disco inteiro, seria toda essa representação aqui, ó. Desse exemplo, um disco com 4 partições. Então, 1, 2, 3 e 4. No começo do seu disco, você tem essa informação que é chamada de MBR, que é de Master Boot Recorder, que é como se fosse, a hora que você liga o computador vai buscar nas posições iniciais onde está o seu sistema operacional. Então, nesse MBR, vai estar mostrando, por exemplo, C:/Windows, indicando que o seu sistema operacional está nessa posição. Depois você tem essa tabela de partição, aqui ele vai falar, a partição 1 tem tamanho X, a partição 2 tem tamanho Y,
A3Z, e aí por diante. Isso nessa tabela de partição. Aí depois você tem as partições propriamente ditas. Aí dentro de cada uma dessa partição, eu vou ter algumas informações referente à partição como um todo. Primeiro, um bloco de inicialização ali, que é para dividir a informação entre uma partição e outra, né? Seria para ter essa divisão, eu preciso desse bloco de inicialização e do superbloco. Um jeito de fazer o gerenciamento dos espaços livres, né, que é para saber qual pedaço do HD está ocupado, qual está disponível. Os inodes, que também é utilizado para fazer o gerenciamento do espaço livre, diretório raiz e os arquivos de diretório da partição. Então, essa representação de baixo aqui, para cada partição, você vai ter algo desse tipo aí. Aí, para fazer o gerenciamento desses espaços livres, um jeito, alocação contígua. Né? O que é alocação contígua? Dividir o disco em pedaços, que são esses quadradinhos, e representar os arquivos armazenados nesses pedaços aí de forma sequencial. Então, eu tenho aqui 4 quadradinhos para o A, 3 para o B, 6 para o C, D, E, F, G, e aí por diante. Se eu faço a exclusão do arquivo D, eu vou ficar com esses 5 quadradinhos livres, com esses 5 blocos livres. Mesma coisa se eu excluo o arquivo F. Caso eu queira armazenar um arquivo que consegue ser armazenado nesses 5 quadradinhos, eu vou armazenar ele ali. Senão, eu vou tentar buscar uma outra posição para armazenar isso daí. Então, isso é alocação contígua, como se fosse sequencial. Um segundo tipo de alocação é o que é chamado de lista encadeada. Nessa lista encadeada, eu vou representar, vou precisar desenhar alguns números aqui. Mais ou menos. 0, 1, 2, deixa eu ver ali. Até o 12, 3, 4, 5. Parece fácil desenhar com o mouse, né? Mas é horrível. 12, 13, e aí vai. O que é essa alocação por lista encadeada? Eu tenho uma representação que é isso daqui, que é a minha lista. Né? Nessa representação, ela está falando onde está um dos meus arquivos. Né? O bloco 0, ou seja, o primeiro pedaço do meu arquivo, está na posição 4. Então, como se o primeiro pedaço do arquivo tivesse aqui, o primeiro pedaço é A. Depois, ele fala, ó, o bloco 1 do meu arquivo, o próximo pedaço, está na posição 7. Então, é como se ele fizesse isso daqui, ó. Do A, ele aponta para o 7, mas quem está apontando é essa representação aqui. Né? Aqui do lado, que é isso daqui, essa representação, eu só estou mostrando o que está no disco. Então, do A, ele aponta para o 7, vamos representar que seria o B. Do 7, ele aponta lá para o 2, vou fazer assim mesmo. Aponta aqui para o 2, que seria o terceiro pedaço do arquivo, C. Do 2, ele aponta lá para o 10, seria o quarto pedaço do arquivo, e do 10 ele aponta para o 12, aqui. Então é como se fosse, o arquivo agora está quebrado em várias partes. Né? E para gerenciar isso daí, eu uso essa lista. Né? Por que é uma lista? Porque você tem um pedaço do arquivo, vou colocar aqui em amarelo, você tem um pedaço do arquivo que é esse daqui, né? Seria onde está armazenado o A. Depois ele fala, ó, vai para outra posição, que seria a setinha. Ah, mas para qual posição? Para ler o segundo bloco do meu arquivo? Para a posição 7. Pois vai para a terceira posição do seu arquivo. Bloco, posição 2, 10 e 12. Então, isso daqui é por lista encadeada. Então, essa representação aqui, que é a minha lista encadeada. Ele está dividindo o arquivo em pedaços e
indicando onde está cada um desses pedaços. No final, o último pedaço do arquivo, que seria esse daqui, ó, aí ele vai estar indicando ali um 0, para falar que não tem próximo, né? Como se fosse, não tem mais nenhum pedaço do meu arquivo. Então ele indica o 0. Mesma coisa nesse arquivo aqui de baixo, ó. Ele começaria na posição 6, depois vai para 3, 11, 14, como tem o 0 aqui, é para indicar que não tem mais nenhum pedaço desse arquivo. Isso é alocação por lista encadeada, mas eu posso manter essa tabela, essa representação da lista, direto na memória. Seria você ter isso daqui, ó. Na posição 4 do disco, começa o arquivo, né? Então vamos supor que aqui vai estar armazenada a informação A. Só que além de estar armazenado a posição A, na própria memória está falando, ó, depois da posição A, você vai para a posição 7. E vir para cá. Que vai estar o pedacinho aqui do B, por exemplo. Depois da 7, você vai para 2, que estaria o C. Depois da 2, vai para 10, que estaria o D. E por fim, da 10 para 12, que é onde estaria o E. Aí, mesma coisa, em vez de ter o 0, aqui é representado -1, para falar que não tem mais nenhum pedaço desse arquivo, né? Então, aqui, na própria memória, no caso o HD, além de armazenar a posição A, B, C, D, E, aí, a posição não, além de armazenar as informações do arquivo, que seria o A, B, C, D, E, ele armazena onde está o próximo, ou seja, em vez de usar, para usar essa lista, aí no caso, ele está armazenando direto na memória essas informações. Outro tipo de gerenciar os arquivos livres e arquivos ocupados, né, que tem os 4 tipos aqui, ó, locação contígua, que é o sequencial, o lista encadeada com tabela e o inode. Esse inode aqui não é de Mac, não, tá? Não é porque é AI alguma coisa aí que é de Mac. Outros sistemas operacionais podem usar isso daí. O inode é uma representação dos próprios atributos, junto com os atributos do arquivo, eu vou representar uma tabela desse tipo aqui, indicando onde está o começo do meu arquivo, que é o bloco 0. Ah, ele vai estar numa posição, sei lá, 2. Depois, o próximo bloco do meu arquivo está na posição 10. Depois, sei lá, está na 7. Depois está na 8. E aí vai. Então, na própria estrutura do seu arquivo, você tem um trecho que armazena onde estão esses pedaços desses arquivos aí, indicando qual posição está cada um desses blocos, para quando você quiser ler, né? E nessa representação aqui, ou em qualquer uma das outras aí, quando eu vou ler, eu preciso seguir a sequência, né? Eu preciso fazer uma representação aí e acessar todos esses dados. Então ele fala, se o arquivo A começa aqui, eu leio essa posição 4, depois eu tenho que ir na posição 7. Leio a posição 7, depois vou na 2. Leio a 2, vou para 10. Leio a 10, vou para 12. Leio a 12, está marcado -1, acabou o meu arquivo. Então eu consegui ler esse arquivo aí. A ideia dos arquivos dos diretórios compartilhados, né? Aqui é 2 usuários que querem compartilhar um arquivo, que é a representação aqui que eu falei já, né? Precisa fazer essa ligação aqui entre um arquivo e um diretório para você ter esse compartilhamento. E só. Falei que o sistema de arquivo aqui era pouca coisa, ó. Deixa eu fechar aqui só. Não tinha colocado aqui ainda a atividade. Aqui, deixa eu pegar aqui. Exercício aqui bem tranquilo. Uma perguntinha aqui. Editar. Aqui, ó. Para falar, qual a quantidade de pastas e arquivos do seu computador? Se você vai aí no Windows Explorer, clica em cima, seleciona as pastas ali.
Aqui, ó, né? Estou na pasta dos slides aqui, ó. Cliquei em cima, propriedades, ele já vai mostrar isso aí para você, né? Então, tem lá 24 arquivos, 0 pastas. Então, primeiro responder qual que é essa quantidade de pastas e de arquivos no seu computador e por que, qual que é a importância de um bom sistema de arquivo, né? Você vai ver aqui a quantidade de pastas e de arquivos, você vai ver que é um número muito alto, né? Por ter esse número muito alto, será que é importante usar um bom sistema de arquivo, né? Pensando nas funções dele que tinha lá no começo? Aí, ou usa esses dados aí de exemplo, né? Se você for responder, por que é importante ter um bom sistema de arquivo para gerenciar isso daí, certo? Alguma dúvida aí hoje? Então, o sistema de arquivo é pouca coisa, daí uma outra coisinha relacionada a sistema de arquivo, depois eu vou comentar quando estiver falando de disco, que é mais para frente. Amanhã a gente começa a entrar de saída, mas não entra no disco ainda, que é o HD, né? Beleza? Só responder isso daí, então, para finalizar a aula de hoje. Então, finalizar aqui a gravação.